Primeiramente, fora a câmera. Eu tenho uma condição especialmente privilegiada, porque ser convidado para estar nessa mesa com essas pessoas é em si um privilégio, em qualquer lugar do mundo, mas eu tenho um privilégio adicional de ser cearense. Então, em nome também do Ceará, dar boas-vindas a todo mundo, a quem está nos visitando. Trabalhem bastante, discutam bastante, mas usem e abusem da nossa fortaleza, que adora o privilégio de ter recebido a Bienal da UNE. Meu caro governador Wellington, exemplo de homem público, um grande abraço. Meu caro Ricardo, um grande abraço. Meu caro Márcio, um grande abraço. Karina, minha querida, um privilégio mais uma vez repartir uma mesa sob sua liderança. Minha cara Luciana Genro, um privilégio ouvi-la. Eu assinaria embaixo, especialmente com aquela parte disso que nós temos que transitar para o socialismo com uma certa paciência e tática. Isso é muito importante ouvir da boca de uma pessoa do PSOL. E minha cara amiga, senadora Vanessa Graziotin, exemplo do valor da mulher brasileira. O privilégio de falar depois de tanta gente inteligente é poder dizer o seguinte, ó, tudo que eles falaram, e rigorosamente eu sou um cara treinado nessas assembleias, venho desde o movimento estudantil, então eu não tenho medo de cara feia. Então se houvesse algum reparo que eu achasse necessário fazer a fala de qualquer dos companheiros que me antecederam, eu faria. Faloia, disso não tenho dúvida. Isso é o tema. Faloia. Toca-lhe a mão com o dedo é pouco, francamente. O bicho cafona. Mas eu assino embaixo, isso me permite um pouco, porque nesse momento o Brasil está doente. E não é a política brasileira que está doente, não. Essa está muito doente. Está terminal o ciclo. O Brasil, a sociedade brasileira está doente. E há um lado, há um tecido, há um órgão, um pedaço do Brasil que está demonstrando uma vitalidade muito sadia. E estes são os estudantes brasileiros, secundaristas e universitários. E isso não é uma coisa para bajular vocês, apenas eu vou subir um pouco o tom, com o privilégio de incorporar tudo que eu ouvi aqui, para tentar ajudar, do meu ponto de vista, a entendermos o que está acontecendo com o nosso país. Repare bem, em 1980, o Brasil representava 1% do comércio mundial, como um sintoma relativo da nossa presença no mundo. E a China representava, em 1980, 1% do comércio mundial. Como expressão, de novo, muito valiosa, porque a China tem 1 bilhão de habitantes e nós tínhamos 100 e poucos milhões de habitantes. Portanto, é uma demonstração muito valiosa, exemplar, de vitalidade econômica. O Brasil representava 1% do comércio do mundo e a China representava 1% do comércio do mundo. Hoje, escuta aí, macho, escuta aí. Hoje, daqui a pouco vai ter polêmica, aguenta a mão aí que vai ter. Hoje, rapaziada, hoje o Brasil, 40 anos depois, o Brasil representa 1% do comércio mundial. De 1980 para cá a gente não evoluiu absolutamente nada sob esse ponto de vista, esse indicador. E a China representa 12,5% do comércio global. Qual é a economia política que está funcionando? É a economia política do laissez-faire, do capitalismo livre, dominada especialmente pelo rentismo, do Estado fora, do Estado demitido, do Estado irresponsável pelo desenvolvimento, como a mitologia neoliberal propõe, como se fosse ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria? Ou respeitadas as diferenças intransplantáveis da história da China, da sua política, da sua institucionalidade? A economia política que parece funcionar é aquela que põe em coordenação os empreendedores, o Estado, que é regida por planejamento de curto, médio e longo prazo e que forma poupança em casa e, portanto, não depende da especulação financeira global. Me parece que os números
nos permita, inclusive, ouvir um pouco mais os velhos, para a gente entender, porque nossa digressão não está na apreciação da doença. Pode acreditar, a direita não vem nesse auditório. Nenhum golpista tem coragem de sentar aqui. Nenhum. Portanto, nós estamos aqui numa ansiosa busca. Não há um só golpista nessa mesa e nem no auditório. Então, vamos aproveitar o que nos reúne. Vamos aproveitar o que nos reúne. Ouve, macho. Ouve, mulher. Repare bem. A direita que vem à Assembleia da UNE não é golpista. A direita existe e a democracia que nós defendemos garante à direita participar. Nem que seja para a gente desmoralizar eles, como faremos de novo. Porém, respeitando. Calma aí. Desconta meu tempo. Presta atenção. Presta atenção. Calma. Calma, 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 calma. E a China, 1%. Hoje a China representa 12,5% e o Brasil 1%. O que quer dizer que todo o crescimento populacional brasileiro foi relevante para a economia. Isso explica a nossa pobreza e as profundas e gravíssimas desigualdades do país, porque nós só crescemos 2% ao ano. O tema que nos foi proposto é economia, inovação econômica. Porque esses discursos, essas falas são importantes. A gente precisa pensar um pouco para entender o que está acontecendo conosco, como nação. Então repare bem, o Brasil cresce 2%, agora 1,7% ao ano a população. Se a economia só cresceu 2% nesse período, nós estamos enxugando gelo nesse período. E o segundo ciclo de popularidade alta que aconteceu nesse período foi o Lula. Vamos entender e nós vamos começar a ter as pistas da inovação econômica e do projeto que nos cabe discutir fraternalmente, guardando as nossas diferenças, valorizando as nossas diferenças, mas tratando-as com inteligência e não com interdição mental e pusilanimidade ideológica, porque isso também está ajudando a gente a amargar as derrotas que estamos vivenciando. Por que que o Itamar Franco fez popularmente o Fernando Henrique, seu sucessor, que conseguiu mexer na Constituição e se reeleger? Porque nós tivemos um ciclo de consumismo populista criado pela subtração do imposto que a inflação altíssima causava. Sim, porque no mundo intelectual e nos manuais de economia, inflação é uma doença da moeda, contra a qual logo se estabelecem consensos em rápido prazo. No Brasil nós tivemos 30 anos de inflação gigantesca e não conseguimos queimar nada, não tocamos fogo em nada, não quebramos nada, não quebramos uma vitrine, porque a elite brasileira inventou, e só aqui aconteceu, a correção monetária, que transformou a inflação no imposto regressivo, porque quem tinha dinheiro protegido na correção monetária, pouco estava ligando se a inflação era 10, 20, 30 ou 80%. Já o trabalhador que comprava arroz, feijão, remédio, passagem de ônibus diariamente, tinha a inflação comendo o seu dinheiro, que não tinha excedente todo. Então, com a subtração abrupta que o Plano Real provocou, e eu ajudei a fazer, da inflação, nós deixamos essa montanha de dinheiro, que era um imposto não consentido, selvagem, dramaticamente regressivo, na mão do povo. E o povo, desconfiado que aquilo era lambança para ganhar a eleição, o povo foi ao consumo. E aquilo se aguentou. O Lula, por exemplo, na época, disse que era um truque. Eu já era amigo do Lula desde então. Eu fui prefeito de Fortaleza em 88, voltei no Lula em 89. Enfim, e ele era uma esperança. Eu já tinha sido deputado 2 vezes e já era prefeito aqui nessa capital. Portanto, a minha história é uma história que me permite dar a vocês esse testemunho. Eu ajudei a fazer, e o Lula, orientado pelos economistas do PT e do Mantega, e Mercadante eram os mais importantes, considerava o real um truque. E ficou falando só, porque não era um truque. Vou acelerar a história, porque o tempo não permite ser tão longo, para a gente entender o outro ciclo. Fernando Henrique sai do poder desmoralizado. Olha o que aconteceu. Fernando Henrique experimentou uma desvalorização do real, a inflação voltou, eles atacaram isso com juro alto. Olha o filme, atacaram com juro alto, provocaram uma profunda recessão, agravaram dramaticamente o desemprego e deu-se a condição socioeconômica para o Lula ganhar a eleição. Eu fui candidato a presidente do Brasil
e ajudei o Lula no segundo turno da eleição, porque achei que era a minha obrigação. Fui lá e votei de novo no Lula, no segundo turno, tendo sido eu candidato a presidente. Por que que o Lula é popular e consegue se reeleger, apesar de todo o esforço de golpe que o tal escândalo do Mensalão avançou para cima dele? Por que que o Lula consegue eleger uma pessoa sem nenhuma vivência política, cuja qualidade, cuja vocação não parece ser a arte da política, que é a minha amiga fraterna Dilma Rousseff? Por que que o Lula conseguiu? Escuta aí, vamos conversar sobre a história do nosso país um pouquinho. Por que que ele conseguiu isso? Porque o Brasil, que tem os mesmos problemas estruturais dali 80 para cá, vivenciou um exótico, único e morto fenômeno de valorização dos produtos tradicionais que o Brasil vende ao estrangeiro. Só para dar um exemplo a vocês, a CSN, onde eu trabalhei, vendia uma tonelada de minério de ferro em 2010, 12, 11, 14, até 12,5, 13, por $190. Sabe o que é minério de ferro? O cara passa o trator num pedaço de chão ali e bota num trem, bota no navio e vende na China por $190. Nós, quando desenhamos a lei do pré-sal, eu era colega da Vanessa e da Luciana Genro, para minha honra, nós éramos deputados quando começamos a discutir o pré-sal. A gente estava vendendo um barril de petróleo por $110. Pois bem, chega 2013, como sequela inevitável, e eu vou concluir mostrando esses problemas para a inovação da atividade econômica. O Nióbio, eu preciso conhecer melhor esse assunto. Esses aqui eu estudei muito e estava lá ajudando a fazer. O que aconteceu com o Brasil? Lá no Fernando Henrique, cessou o efeito consumista, populista da cessação do emprego. O Brasil quebrou com as características de desvalorização da moeda, inflação, juro, recessão, desemprego. Deu-se a condição socioeconômica e política para o Lula se eleger. Por que que a Dilma vai para a desconstituição do seu mandato, que começa na rua, como a Luciana falou? Porque não apostou na inteligência do povo para compreender o seguinte fato: números. Sabe o minério de ferro que a gente vendia a 190? Quando a Dilma foi para a reeleição, estávamos vendendo a 38. Sabe o petróleo que a gente estupidamente vende bruto para o estrangeiro e compra em dólar? Diesel, gasolina, lubrificantes, são os derivados importados em dólar. Sabe quanto nós estamos vendendo o barril de petróleo quando começou a desconstituição do governo Dilma? $30. E isso aconteceu com tudo o que o Brasil vende lá para fora. E aqui a gente chega na inteligência estratégica do que é que nós precisamos fazer para o futuro. Não dá mais, penso eu, com essa longa estrada para contemporizar, para conciliar. Não me confundam com o pessoal, né? Peraí, eu prometi provocar, cuja nobreza e intransigência eu muito admiro. Se é um partido que tinha todo o direito de ficar contra o PT, contra a Dilma, era o PSOL, e foi lá do nosso lado, lutou até a última hora contra o impeachment. Portanto, minhas homenagens também. Mas quando eu digo isso, é para dizer que o meu compromisso é com a dialética. Eu elogiei brincando uma frase da Luciana, para poder a gente celebrar o status quo ante agora e evoluir dialeticamente para o futuro. Então, se nós concordamos, eu digo a vocês, com muita vontade que vocês discutam, não concordem comigo, discutam, explorem a sua inteligência. Os estudantes de economia ajudem os outros, porque isso é trivial e deve ser popular, e eles não deixam, não tratam na Globo, não tratam nos rádios, não tratam nos jornais, para ser uma nova língua, impossível do povo entender coisas básicas, triviais. Por que que o Brasil está onde está? Por 3 fatores graves. Primeiro, isso explica o desemprego de massa, que vai crescer. Isso explica a contração fiscal sem precedentes, que vai piorar. Isso explica por que que os serviços públicos estão tão precarizados e vai piorar. Porque agora esse ciclo econômico morreu. E nós estamos obrigados a discutir o futuro. Pela direita, pela esquerda, todos temos que discutir o futuro. Porque, repare uma coisa, e quem é político tem que entender, está se aprofundando uma fissura entre o baronato brasileiro. Se o interesse prevalente for a produção,
eles estão cansados de ver que está tudo errado. As 300 maiores corporações de capital aberto no Brasil não fizeram caixa no último trimestre para pagar suas dívidas. Eis aqui a primeira razão pela qual o Brasil, eu estou vindo da menos complexa para mais complexa, o Brasil está proibido de crescer, porque como sintoma do conjunto das empresas brasileiras, nós temos o maior endividamento da história do capitalismo brasileiro em todos os tempos. Portanto, o que nós estamos assistindo é a maior estatística da antiga falência concordata que virou recuperação judicial. Só a Oi espetou um calote de 65 bilhões de reais. Adivinha quais foram os bancos que perderam? Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Porque o setor privado há muito tempo empurrou tudinho para os bancos públicos. Isso é o capitalismo brasileiro, isso é o liberalismo brasileiro. Lucro privado e prejuízo espetado no lombo do povo trabalhador do país. Portanto, não me venham falar também capitalismo, porque isso não é capitalismo. Segunda razão, e aqui já consulta a política. O Brasil tem uma interdição para crescer que vem do estrangeiro. Como nós abrimos mão loucamente de um projeto nacional, nós não temos uma política consequente de ciência e tecnologia, estamos pagando 12 bilhões de dólares por ano alugando a inteligência dos outros, que é o tal royalties, na mais entreguista lei de propriedade intelectual do mundo, feita pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, ante absoluto silêncio das maiorias brasileiras, que sequer tiveram o direito de saber o que é que isso representava. O Brasil hoje tem 15 bilhões de dólares de buraco na conta de frete. Um país que tem 8.500 quilômetros, 400 quilômetros de costa, não tem uma armação, não tem um afretamento naval nacional. E aí nós já pagamos 5% do frete, dá 15 bilhões de dólares por ano, a armadores estrangeiros. Eu não quero ser chato, mas o buraco nas contas do Brasil com o estrangeiro é por onde começa a mais grave das interdições. Eu estou terminando, só falta o terceiro ponto, que é onde eu provoco finalmente. Ela só está avisando que eu estou para terminar, eu tenho que terminar mesmo. Vou precisar falar, exatamente. Posso continuar? Então é o seguinte, a interdição de fora é assim, se o país crescer qualquer coisa, e não vai crescer, é mentira do seu Meirelles, é mentira do seu Michel Temer, porque crescimento não é obra do acaso, nem do realismo fantástico com que esses malucos de Brasília estão tangindo a nossa economia. Crescimento é consequência de um conjunto muito articulado que falta ao Brasil, 100% deles. Então repare por que não vai. Se a gente cresce qualquer coisa, o desequilíbrio da conta do Brasil com o estrangeiro vai a 120 bilhões de dólares. Aí alguém aqui já deve estar perguntando, mas isso é um nacionalismo exagerado? O mundo está globalizado, isso é papo furado. A única coisa que está globalizada é a informação. E nós todos estamos induzidos a crer, absolutamente de forma ilusória, que ser feliz é acessar um padrão de consumo maravilhoso, de cuja notícia nos vem pela internet e pela televisão. Só que o seguinte, 100% dos aparelhos celulares aqui embaixo, importados, 80% dos carros parados ali, do valor do carro, importado do estrangeiro, 80% da química fina dos nossos remédios, importado do estrangeiro, o pão que a gente come e a pizza, o Brasil precisa comprar o trigo do estrangeiro, a passagem de ônibus não foi pelo 0,20 centavos, mas a passagem de ônibus é uma variável instantânea do preço do diesel. Como nós não produzimos diesel, importamos em dólar, se a gente precisava de R$2 para comprar um dólar de diesel e precisamos agora de R$4 para comprar o mesmo dólar de diesel, o preço da passagem sobe, simples assim. Isso tudo é dramaticamente popular e eles mantêm o povo sem saber disso para a gente aceitar este engodo que há 20 anos domina o país. O Lula teve razão de contemporizar? Sei lá, eu estava junto com ele. Portanto, eu concordei. E o que tinha que fazer? No segundo mandato eu já caí fora, não aceitei mais. Não aceitei trabalhar com a Dilma, embora tenha ficado com ela até o último minuto. O Ceará, a propósito, 2/3 dos deputados federais do Ceará, atendendo a ponderações de um grupo de pessoas que trabalham juntos aqui, votaram contra o impeachment. O Ceará aqui, 2/3 votaram contra o impeachment. Só aqui aconteceu isso. Agora, francamente, na hora que aparece o problema
a Dilma chamar o Levi para governar, eu só não rompi porque eu não posso ser usado pelo outro lado. Errou, perdeu o povo. A Luciana está coberta de razão e nós precisamos falar isso com clareza, fraternalmente, porque ela não é culpada, ela é vítima. Nós não vamos permitir a satanização da vítima desse processo. Com ela morreu a democracia, mas não faremos mais isto que foi feito, pelo menos que depender de mim. E eu termino. A terceira razão pela qual o Brasil está proibido de crescer é que nós temos uma equação fiscal, a diferença entre o que nós arrecadamos de impostos e o que a gente paga dos serviços todos do Estado Nacional Brasileiro, profundamente falimentar. O que a esquerda tem que entender. Porque ser de esquerda não é vomitar adjetivos simplórios. Ser de esquerda é administrar um Estado capaz de intervir na realidade e mudar a desigualdade, mudar a violência, mudar a deseducação, mudar a doença, mudar a oportunidade de trabalhar e produzir. Calma, peraí. Eu só quero entender. Não, eu não quero representar vocês, não. Calma aí, vamos pensar juntos. Eu não represento todo mundo, eu tenho um lado. Eu tenho convicções, eu não represento todo mundo. Quem alimentou a ideia de representar todo mundo foi o Lula e a Dilma. Eu não represento todo mundo. Eu tenho um lado, e é com isso que eu quero terminar. A política brasileira está colapsada e nós precisamos nos entender sobre qual é a forma da gente superar este colapso da política. Eu quero afirmar com todos os riscos, mas esse é o meu lado, que a nossa luta nesse momento, com todo o respeito que eu tenho, não é no parlamento. Se a gente aceitar a escolha estúpida de que a luta do povo brasileiro é neste parlamento, nesta conjuntura, nós estamos aceitando um campo de batalha onde está marcado para nós derrotas humilhantes. Só qualquer que seja o assunto. É simples assim, generosamente, se a gente entender que o Partido da Marinha é de centro-esquerda, e quem propõe a autonomia do Banco Central não sabe o que está falando, minha amiga, não duvido do patriotismo dela, do amor ao Brasil, mas não sei porque que não está aqui para a gente conversar sobre essa loucura de nova política, papo furado, de moralismo neopentecostal. Isso nunca foi esquerda, nunca. Mas calma aí, se a gente aceitar, eu não discuti, estou terminando. Se a gente aceitar para argumentar que o Partido da Marinha está no centro-esquerda, nós somos 100 contra 400. Portanto, meus irmãos, meus camaradas, meus companheiros, por favor, pelo amor de Deus, em nome do Brasil, falem com seus partidos. O PT não pode votar naqueles que fizeram o golpe no Congresso Nacional. O PCdoB não pode votar. E é escrito. Não quero polêmica. A juventude do meu partido, o PDT, saiu daqui do Congresso de vocês em protesto e queriam que eu não viesse. E eu disse, não, eu vou fazer uma homenagem a vocês que tiveram essa integridade, mas nós precisamos conversar. Lá estão nossos companheiros, nossos camaradas, temos muitas diferenças, vamos tratá-las respeitosos e fraternalmente, vamos tratá-las. Mas por que eu digo? Porque a narrativa do golpe está se exaurindo. Se nós estamos de acordo, e eu sou professor de Direito, que há um estado de golpe de Estado no Brasil, e houve um golpe de Estado no Brasil, nós não podemos deixar de, consequentemente, entender quem fez o golpe. E quem fez o golpe, ainda que sendo instrumentalizado por forças estrangeiras, pela plutocracia, pelo baronato, foi a maioria deste parlamento que está aí. Se a gente vota e legitima essa gente, como é que nós vamos ter a mínimo de confiabilidade do povo para a narrativa do golpe? Eu não consigo entender. Não sou do pessoal. Eu sou um velho plaquejado político, cheio de manha, sou hábil, pode acreditar. Mas isto é loucura fazer.
E aí a proposta de uma nova economia é o seguinte: se o diagnóstico é esse, 3 movimentos. Primeiro, entrar o Brasil em uma dinâmica de superação do desequilíbrio das nossas contas externas. Quais são os caminhos? Por exemplo, petróleo e gás. Por que nós somos violentamente contra? E se um dia tiver poder no Brasil, eu tomo de volta o petróleo que esses gente vender? Por quê? Por patriotada? Não é por patriotada. É o desequilíbrio nas contas externas. Por que o Brasil não pode tirar 25 bilhões de dólares que vão para o estrangeiro e fazer uma refinaria no Maranhão, uma refinaria no Ceará, terminar o Compércio no Rio de Janeiro, expandir Paulínia e ser autônomo, não pagar mais diesel em dólar e sim em real? O Brasil importa do estrangeiro o governo federal, e esse valor deve ser 4 vezes mais do que os estados e a iniciativa privada. O governo federal brasileiro paga 17 bilhões de dólares para remédio e complexo industrial da saúde. 80% disso com patente vencida. Estou só dando as pistas para dizer, tem caminho. Mas a questão fiscal também exige posição. O Brasil não consertará seu desequilíbrio fiscal pela despesa. Nós gastamos menos com as funcionalidades do Estado mínimo, segurança, saúde e educação, do que países muito mais pobres do que nós. O Brasil só ajustará isso por 2 movimentos. A principal despesa, que é a financeira, ficou fora da tal PEC da morte. Nós temos que derrubar essa despesa e bancar o risco político, porque é essa gente que manda no país de verdade. E segundo, aumentar a receita. Nós temos que estabelecer um imposto mais progressivo sobre heranças, doações, grandes fortunas e o consumo sugário. E temos que tratar da questão da Previdência onde ela está. A questão da Previdência é assim, ó: procuradores, políticos, juízes levam 40% e militares 40% do buraco da Previdência, justos que ficaram fora dessa proposta mal assinada que está aí. Portanto, nós temos condição, projeto e alternativas reais para o Brasil. O que nos falta é força política. Mas isso é um problema nosso. Obrigado.